Quero agradecer a Deus pela tua infinita bondade, agradecer ao meu amigo Espírito Santo, agradecer a Jesus, o Filho de Deus que deu a sua vida por nós no Calvário, agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus por até aqui Ele ter nos ajudado. Hoje o Senhor tem colocado uma palavra em meu coração e todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar sobre este tema que nós vamos falar hoje, daqui a pouquinho eu falo para você, não tem como não falar dele com ele presente. Sabe, que você comece a sentir, a perceber a presença do Espírito Santo aí na tua vida, que você comece a perceber o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer mudar a tua vida, como mudou a vida do Paulo, como mudou a minha vida, como tem mudado a vida de muitas pessoas. Se tem alguém que nunca desiste de nós, o nome dele é Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Jesus para ser o nosso Consolador, o Paracletos de Deus, aquele que andou com Jesus, Ele anda conosco. Aquele que disse que nunca nos abandonaria, mas que deixaria outro Consolador da parte de Deus e que nos ensinaria e nos guiaria em toda a verdade. Verdade esta que o mundo não pôde receber. Quando ele diz o mundo, é o sistema, esse sistema que muitas vezes está saturado, esse sistema que, sabe, está dizendo para você: deixa a tua família, deixa a tua casa, deixa a tua mulher, deixa teu marido, deixa teu trabalho, some. Esse sistema que muitas vezes ele grita dentro de você, falando para você fazer tudo que não presta, tudo que não pode. Então Jesus falou que este sistema, o mundo, não pode receber e não o conhece. Mas é diferente de mim, de você. Nós conhecemos o Espírito Santo. Sabe, Ele é tão real que Ele está aqui agora, Ele é tão real que Ele se faz presente. A Bíblia diz que aonde há dois ou mais reunidos em nome do Senhor, Ele estará presente no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está presente. Eu quero, sabe, frisar isso aqui, porque Ele está presente. A Bíblia diz que Ele não nos deixaria, Ele não nos abandonaria. Sabe, quando aquele dia que você teve desejo de tirar a tua vida, que você não tirou porque você lembrou de um filho, lembrou de um pai, lembrou de uma mãe, lembrou que você poderia mudar, o Espírito Santo te convenceu a não tirar a tua vida, porque ainda tem jeito para a tua vida. Eu não sei, eu sinto isso muito forte em meu coração. Talvez eu estou falando aqui com comerciantes que talvez estão se sentindo falido, acha que a vida acabou. Meu amigo, existe um Deus que não há impossíveis para Ele. Se você está pensando que tudo acabou, o fim virá começo na presença de Deus. Se você está me ouvindo agora, Deus te colocou aqui porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer algo novo. A Bíblia diz em Isaías 43:19: eis que faço uma coisa nova na tua vida hoje. Se tem algum comerciante me ouvindo que talvez você diga assim: não tem jeito, o Senhor está dizendo para você: eis que eu faço uma coisa nova na tua vida hoje. Ah, meu querido irmão, Paulo, eu sinto isso muito forte. Não sei, talvez amanhã ou depois possa ser que tenha testemunhos aí, mas eu sinto isso no meu espírito. O Espírito Santo está falando para você: quanto tempo mais você vai segurar o que eu já tenho falado ao teu coração? Quanto tempo mais você vai ficar aprendendo aquilo que eu quero fazer? Quanto tempo mais você vai retardar, procrastinar? Você vai colocar para frente o que eu tenho a fazer com você? O Espírito Santo está falando para você: toma a decisão hoje. O hoje me pertence. O hoje pertence a você. O amanhã não pertence a você. Hoje eu estou te dando uma nova chance. Creia em mim que eu vou fazer algo novo na tua vida. O Senhor está falando com alguém em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem essa função de poder nos levantar. Sabe, quando eu falo sobre esse assunto, isso chega a encher o meu coração de alegria, porque falar do Espírito Santo ao mesmo tempo que é fácil, é pesado no sentido de ter algo muito poderoso em cima disso. Moisés, quando ele subiu o Sinai, ele ficou ali durante 40 dias e 40 noites, mas algo atraiu Moisés para aquele lugar.
Você sabe o que atraiu Moisés para aquele lugar? Foi a sarça pegando fogo, que não parava de pegar fogo. A Bíblia diz que é uma sarça que não se consumia. Mas pastor, no deserto, naquele sol escaldante, é normal um arbusto pegar fogo, porque as folhas estão secas, sim. Mas e um arbusto que não se consumia, que não parava de pegar fogo? A Bíblia diz que aquela presença atraiu a Moisés, e Moisés foi ver, e ali o Senhor falou com ele. E ali Moisés ficou 40 dias e 40 noites ouvindo as instruções do Senhor. Ele desceu com o decálogo na mão, ele desceu com os mandamentos, ele desceu orientado, ele desceu com a glória do Senhor sobre ele. A Bíblia diz que ele tinha que colocar o véu no rosto dele, porque a glória de Deus era tamanha. Se você quer ter uma experiência com Deus, não deixe que você seja afastado, mas que essa presença te atraia cada vez mais. O Senhor está te atraindo para Ele nesta noite. O Senhor está falando com pessoas nesta noite. O Senhor está te atraindo para Ele. Sabe, conta uma história de algo poderoso. Sabe, talvez eu estou falando com pessoas que, pastor, como é ser cheio do Espírito Santo. Conta uma história que 3 jovens, eles, a fim de entenderem melhor a passagem bíblica, e eles chegaram para o seu pastor e eles perguntaram: pastor, a palavra diz enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito em dúvida como se faz isso. E ali o pastor lhe entregou uma peneira e disse: Paulo, vai até um rio, encham essa peneira com água, quando conseguirem vocês terão a resposta. Os 3 jovens foram ao rio, tanto quanto duvidosos e incrédulos. E ali, chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiam pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Como vai encher uma peneira de água, gente? Então os 2 disseram: o nosso pastor está louco, isso é inútil. Esse pastor deve estar meio aí um problema, vamos embora, senão ficaremos aqui o dia inteiro, feito bobos aqui. Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas um jovem que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: pastor, não consigo encher essa peneira de água, já quebrei a cabeça, mas é impossível. Disse-lhe o pastor: você só conseguirá ter água nesta peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele, no Senhor. Ele é a fonte, Ele é o rio que nós precisamos nadar. Sabe, há um convite de Deus quando Ezequiel escreve sobre a questão das águas. E aquele profeta, ele estava meio temeroso. As águas estavam nos artelhos, depois nos joelhos, depois nos cotovelos, depois nos ombros. Só que teve uma hora que a voz disse para ele: agora só dá para atravessar a nado. Ele teve que nadar, ele teve que se desprender. Quando você entra no rio de Deus, aí já não é mais você que governa, aí já não é mais você que comanda, aí já não é mais você que tem o controle. Quem tem o controle da sua vida é o Senhor. Só é possível ser cheio quando nós estamos mergulhados, quando nós estamos totalmente submersos dentro da vontade de Deus. Sabe que se você está me ouvindo nessa noite: pastor, eu quero ser cheio, mergulhe no Senhor, busque a Deus, ore muito, leia a Bíblia, sim, mas conheça o Senhor, procure falar com Ele, procure conhecê-lo, procure fazer a vontade dele, procure conhecê-lo de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Só dessa maneira você vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma realidade, é uma pessoa, ele tem sentimentos. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo que em vós habita, porque ele arde em ciúmes. A Bíblia diz que nós não devemos, machucar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, fazer mal a ele, porque aqui dentro desse corpo habita o sopro de Deus que um dia ele soprou lá no Éden. A Bíblia diz que Deus foi no Éden, criou um ser de barro, moldou uma criatura, ali um ser de argila, e a Bíblia diz que Deus se inclina sobre a terra, sopra ali sobre as narinas daquele ser criado, e ali a Bíblia diz que desperta um novo adorador, desperta um novo cantor, desperta aquele que seria a coroa da criação de Deus.
Deus, sabe quem Deus fez ali no Éden? Ele fez eu, Ele fez você. Ele nos fez como a coroa da criação dele. O Senhor te fez para a glória e louvor do seu nome. Você não nasceu para poder viver só achando que sua vida é uma derrota, é uma desgraça, nada vai para frente. Você tem o fôlego do Espírito Santo andando, percorrendo sobre as tuas veias. Ele habita em você. O hino antigo já diz, ele se move em você, ele age em você, até com gemidos inexprimíveis. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você, meu irmão. E essa é uma grande verdade, o Espírito Santo se move em você. Não dá para viver sem esse Deus. Se você viver sem Deus na sua vida, se você conseguir, porque eu acho que é impossível viver sem Deus, mas alguém que vive sem Deus nesta vida é como se fosse um morto-vivo. É como se fosse aquelas pessoas do Walking Dead, só vai vegetar, não vai viver. Zumbis, pessoas que talvez estão vivas, mas mortas, não tem vida, não tem alegria, não tem prazer, não faz um passeio, não consegue conversar, não consegue se abrir, não consegue aproveitar, não consegue ver a mão de Deus no sol que raia de manhã, não consegue ver a mão de Deus no cantar do galo, no passarinho, na ave do céu, não consegue vislumbrar com as cores do arco-íris, que foi a aliança que Deus fez com o ser humano, com Noé, que Deus estaria sendo com ele, dando oportunidade à próxima geração. Deus está fazendo uma aliança. Quando você começa a enxergar as cores, quando você começa a enxergar o sol, a lua, as estrelas, quando você começa a ver, sabe, perceber que existem a Via Láctea, que existe o espaço, o universo, que é infinito, quando você começa a olhar para tudo isso e Deus tem tudo no controle das tuas mãos, você percebe que existe alguém que sempre nos amou e que governa, que está no controle. Aleluia, tem um Deus poderoso que vai mudar a tua história. Você é importante para Deus, mas deixa o Espírito Santo habitar dentro de você. Não viva sem a presença dele. Há uma obra que o Espírito Santo ainda quer fazer na minha, na tua vida. Há uma obra. João 14:16 diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador, para que fique com vocês para sempre, para sempre. Aleluia. Por que, pastor, que o Espírito Santo ele desceu? Por que Jesus falou que ele vos enviaria o Consolador? Qual o intuito, qual a finalidade do Espírito Santo habitar na vida de um homem, de uma mulher? Eu quero falar aqui sobre 3 características do que o Espírito Santo veio fazer na minha e na tua vida. Por isso que Jesus disse: eu vos enviarei o outro Consolador, ou seja, aquele que esteve comigo, ele também vai estar com vocês, mas eu preciso subir ao Pai para que ele desça, e vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão rogar, vocês vão ficar reunidos no mesmo lugar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz que veio um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa que eles estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Havia várias nações ali representadas, cada um conseguia entender o que o outro dizia. O alemão entendia o que o inglês falava, o japonês entendia o que o africano dizia, porque cada um recebeu o Espírito Santo e eles conseguiam entender, eles estavam unânimes no mesmo pensamento. Mas eu quero dizer para você algo poderoso. Há 3 características que o Espírito Santo, aleluia, ele faz, ele veio deixar como marca, aleluia, para que o ser humano tenha essa necessidade de tê-lo. O ser humano precisa ter o Espírito Santo. E aqui a primeira delas, a primeira característica é convencer os homens acerca do pecado. A segunda característica do Espírito Santo é promover e garantir o nosso processo de adoção. Isso mesmo, adoção. E depois eu vou te explicar o porquê disso. Terceira característica, o Espírito Santo ele veio para poder interceder pelos filhos de Deus. Eu quero começar falando sobre a primeira, que é convencer os homens acerca do pecado. A Bíblia diz em João 16:7-8 que ele convencerá o mundo do pecado. Quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo
é o Espírito Santo de Deus. O que é isso, pastor? A única forma do ser humano entender que ele precisa de arrependimento, que ele precisa de pedir perdão a Deus, que ele precisa de Deus. Ah, mas pastor, eu não fumo, eu não bebo, não faço mal a ninguém, eu faço bem, eu dou cesta básica, eu faço obra social, eu faço obra de caridade, eu acho que eu sou uma pessoa muito boa. Meu querido irmão, se você não pediu perdão a Deus pelos seus delitos e pecados, porque a Bíblia diz, o salmista fala, eu fui concebido em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz que todo ser humano pecou e foram destituídos da glória e da graça de Deus. Todo ser humano carece e necessita do arrependimento. Se você não se arrepender de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, se você não reconhecer que sem Jesus você não tem nada, você está fadado ao fracasso. Você precisa pedir perdão a Deus. Não importa, as suas obras não vão te salvar. A Bíblia diz que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas a salvação vem pela graça. Paulo escreve aos Efésios e diz: pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, mas vem de Deus para que toda a glória seja de Deus e não de homens. A Bíblia diz que a excelência do poder foi derramado sobre vasos de barro para que ninguém se glorie. Nós somos apenas um vaso frágil de barro. Nós podemos ser quebrados, podemos ser trincados, podemos ser rachados, podemos cair, podemos muitas vezes se sentir esmiuçados. E nessa hora, só o oleiro, que é Deus, pode formar um vaso novo, pode moldar uma criatura nova, pode fazer com que as rachaduras sejam tapadas, sejam refeitas, para que um vaso novo seja moldado. E só sendo um vaso novo pode se receber a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz: não pode colocar remendo novo em pano velho, porque a ruptura vai ficar ainda maior. A Bíblia diz que nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos, porque o processo, quando colocar dentro do odre velho aquele vinho novo, ele vai estourar o odre. Ou seja, se você receber o Espírito Santo estando rachado, estando falando mentira, estando traindo sua esposa, estando sendo alguém que tem más intenções, se você querer receber o Espírito Santo sendo uma pessoa que ainda não foi transformada no seu caráter, você não vai suportar, porque essa presença é muito gloriosa, essa presença é muito majestosa, e ela só habita em um lugar que foi limpo pela presença de Deus. A Bíblia diz que Deus vem, adorna a casa, limpa a casa, Deus prepara a casa, que é o seu coração e o meu coração, e a única forma dele habitar dentro de mim e de você é quando ele vem e faz uma limpeza geral na nossa vida. Mas eu tenho também algo a dizer para você: quando você permite que o Espírito Santo vá embora, quando você começa a mentir, quando você começa a fazer coisas que Deus não se agrada, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se entristece, ele vai embora, não tem como ele ficar no ambiente assim. E a Bíblia diz que aquele que estava aí dentro antes, ele vem e traz mais 7, faz toda a ruaça. É por isso que a Bíblia diz que o estágio daquela pessoa se torna pior que o primeiro. Quando você estava na lama, quando você estava no fundo do poço, você entregou sua vida a Cristo, você recebeu o Espírito Santo e você deixou ele embora de novo. Meu amigo, você precisa preencher essa casa, porque se ela ficar vazia, o ladrão, o salteador, o bisbilhoteiro, que é Satanás, ele não pede licença, ele vem sem pedir licença, e ele entra na sua casa, invade a sua casa. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio senão para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Então não deixa a sua casa vazia, deixa o Espírito Santo habitar aí dentro, traga Jesus para morar na tua casa. É a única forma de você ter uma vida plena, cheia, satisfeita, feliz, cheia do Espírito Santo de Deus. É a única maneira. Então, por essa razão, você tem necessidade de pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e aclamar para que o Espírito Santo, ele habite dentro do teu coração. O Senhor, ele veio para convencer, o Espírito Santo veio para convencer o homem dos seus pecados. Há uma confusão muito grande, Paulo, com relação a esse assunto. Há uma confusão aqui. Há uma confusão porque enquanto alguns dizem que não existe pecado, outros dizem que tudo é pecado. Meu Deus do céu, que confusão. Aleluia. Para alguns só os crimes mais horríveis são pecado, para outros até mesmo uma pequena tentação já é pecado. Olha que extremos. A palavra pecado, eu queria aqui dar o significado original dessa palavra. A palavra pecado significa errar o alvo.
A Bíblia, ela nos ensina, existem dicionários hebraicos da palavra no original, o sentido original da palavra, e em hebraico, a raiz da palavra pecado é shet, errar o alvo. No grego é armatia, ou significa erro cometido pelo protagonista de uma história. Em latim, a raiz é peccare, dar um passo em falso. Olha isso. Quando você dá um passo em falso, você está pecando. Quando você erra o alvo, você está pecando. Quando você é um protagonista de um erro cometido na sua história, você está cometendo pecado. Podemos pecar contra o próximo, pois o alvo, aleluia, estipulado por Deus é amar e cuidar dos nossos. Podemos pecar contra a nossa família, pois o alvo estipulado por Deus é amar e cuidar dos nossos, cuidar da nossa família. Podemos pecar contra o próximo, porque o alvo que o Senhor nos estipulou é amar o próximo como a nós mesmos. Podemos pecar contra nós mesmos, pois o alvo estipulado por Deus é honrarmos o nosso corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Podemos pecar contra Deus, pois o alvo estipulado por Deus é a nossa comunhão com Ele. Se é possível saber, aleluia, de fato o que é pecado em nossa forma de viver, se formos iluminados pelo Espírito Santo à luz da palavra de Deus, pois é Ele quem nos convence do pecado. Só Jesus nos convence do pecado através do Espírito Santo. Não dá para você reconhecer que você peca se você não tiver o Espírito Santo. É por isso que você precisa andar de uma forma correta. Não porque você vai se gloriar nisso, mas porque é Ele quem te dá o desejo de andar com o desejo de buscar a Deus. E quando o próprio Deus coloca esse desejo de você buscar a Ele, é para que o Espírito Santo possa habitar dentro do seu coração. Para quê? Para Ele te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos convencer do pecado. A segunda característica do Espírito Santo é promover e garantir o nosso processo de adoção. Para ser considerado, vou precisar andar um pouco rápido aqui, mas eu vou tentar ser bem claro. Para ser considerado filho, uma pessoa precisa ser gerada ou adotada por alguém. A raça humana foi criada por Deus, logo todos nós, criaturas, somos e não filhos. Entenda isso. O direito de ser chamado filho de Deus só é concedido àquele que crê em Jesus e o recebe em seu coração. Eu preciso ser muito verdadeiro com você, isso é a palavra de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 11 ao 12: Ele veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome do unigênito do Pai, a saber, a Jesus Cristo. Quem promove este maravilhoso processo de adoção é o Espírito Santo, conforme a Bíblia nos diz em Romanos 8, 15 e 16: recebestes o Espírito Santo de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Enquanto você não confessar Jesus como Senhor da tua vida, crer nele como único, exclusivo, eterno e suficiente Salvador, você ainda é uma criatura. A única forma de você se tornar filho é aquilo que a Bíblia nos ensina: a todos quantos o receberam. Receberam quem? O Filho de Deus, a Jesus. Deus os fez filhos de Deus aos que creem no nome do unigênito, a saber, no nome de Jesus. A única forma de se tornar filho é quando você crê e aceita Cristo como Senhor da tua vida. E o Espírito Santo, conforme nos diz Romanos 8,15, é Ele quem promove esse maravilhoso processo da adoção, de nós sermos colocados como alguém que foi adotado pelo Pai, e nós somos considerados agora seus filhos. Deus diz através do profeta Isaías: se vocês quiserem que eu seja o seu
Deus, vocês serão para mim meu povo. Se vocês quiserem que eu seja para vocês pai, vocês serão para mim filhos. Então Deus, ele sempre quis, a Bíblia fala assim, que ele sempre quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas. Assim é o Senhor querendo ajuntar os seus filhos ao redor dele, debaixo das asas dele. Aleluia. E é ele mesmo, o Espírito Santo, a garantia dada por Deus para a eficácia deste processo de adoção. A Bíblia diz em Efésios 1, do 13 ao 14: quando ouviram a mensagem da salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. O espírito de adoção, o sentimento de ser filho, aquela questão de nós nos sentirmos os seus filhos, que sabe, quem está perto de Deus, quem ama a Deus, quem entregou sua vida a Jesus, ele se sente filho. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ele disse assim: o Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso, não tem exclusividade. Deus não é exclusivo. Eu costumo dizer, e eu quero aqui mais uma vez frisar: Deus não aceitou Jesus e foi congregar dentro da igreja evangélica. Deus não aceitou Jesus e se converteu dos seus pecados, foi aceitar, sabe? Deus não se converteu e foi aceitar Jesus dentro da igreja evangélica. Ele não é exclusivo de um povo, ele não é exclusivo de uma religião, ele não está dentro de uma caixinha. Amigo, amiga, Deus é Deus de toda a terra. Deus é Deus de quem quer que ele seja Deus. Deus é Deus daquele que busca ele embaixo de um pé de pau. Deus é Deus daquele que busca ele dentro de uma mata, de uma floresta, que não tem um templo mega grande, maravilhoso. Não, Deus, ele é encontrado, porque a Bíblia diz: aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, aquele que pede recebe. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque hoje Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não estou dizendo aqui que você não pode ir a um templo, você não tem que cultuar. A Bíblia diz que não deixemos de congregar como é costume de alguns. A Bíblia diz que precisamos de participar da ceia, da comunhão, precisamos estar ali como corpo de Cristo reunidos. Então eu não estou fazendo apologia que não é para você ir para a igreja. Quem tem Jesus, quem ama a Deus, sempre vai ter comunhão com os irmãos, participar da ceia, congregar. Isso é uma bênção. Mas a palavra de Deus também diz que nós somos o templo em que Deus habita. O Espírito Santo habita dentro de nós. Você é morada e habitação do Altíssimo. A Bíblia diz que existiram alguns templos na Bíblia, mas Jesus disse que aqueles templos ficariam ali, não ficariam ali pedra sobre pedra, e o Senhor, ele habitaria dentro de nós. Um dia o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um dia que Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que tudo que nos separava já não separa mais. Hoje temos livre acesso ao Pai por meio do Espírito Santo de Deus, da aliança, do pacto que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. A Bíblia diz: está consumado. Aleluia. Eu faço um novo testamento no meu sangue. Jesus fez um pacto com a humanidade na cruz do Calvário e ele disse: está feito. Aleluia. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, meu querido. O que quer dizer isso, pastor? O único que poderia entrar no santo do santo era o sacerdote. O único que poderia oferecer sacrifícios era um homem. Ele era o representante do povo diante de Deus. Mas um dia isso se acabou. Não precisa mais fazer sacrifício de animais, não precisa mais você fazer sacrifício, subir escadarias de joelho, não precisa você pagar promessa, não precisa você andar a pé vários quilômetros, não precisa você andar a cavalo, não precisa você fazer nenhum tipo de sacrifício. A Bíblia diz que Deus se agrada mais em obediência do que em sacrifício, porque um dia um homem foi levado como ovelha muda ao matador e ele deu a sua vida, não abriu a sua boca. Ele, tudo aquilo que nos separava, ele fez com que tudo isso fosse colocado por terra, e hoje nós temos livre acesso. Hoje eu posso orar a Deus na minha cama, hoje eu posso orar a Deus quando eu estiver na minha casa, hoje eu posso orar a Deus quando eu estou no banheiro, quando eu estou no quarto, trancado, fechado, falando com o Pai em secreto. Hoje eu posso
posso falar com Deus em pensamento, quando eu vou para o trabalho, quando eu estou trabalhando, quando eu estou na rua, quando eu estou na condução, porque hoje nada mais me separa. Tudo que me separava, como diz a letra do hino, Paulo, e o véu que separava já não separa mais. Aleluia. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Então, querido, nada nos separará do amor de Cristo. Paulo escreve aos Romanos: nem a fome, nem a tribulação, nem o perigo, nem a nudez, nem o frio, nem a espada, nada, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Ah, meu irmão, você e eu precisamos entender que agora nós somos filhos e nada nos separa do amor de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus é maravilhoso, querido. Não são os anjos, nem os santos, nem as santas, nem os parentes, os mortos, nem qualquer outra entidade ou criatura que pode interceder por você. Quem intercede por mim e por você é o Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Por Jesus, aleluia, Cristo. Da mesma forma, Ele nos ajuda, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Eu já estou aqui falando da terceira característica. Ele intercede por nós. Quando Jesus estava entre nós, era Ele quem intercedia aqui por nós. Agora Ele junto ao Pai, aleluia, Ele está junto ao Pai e intercede por nós lá no céu. Aleluia. Quem intercede por nós agora aqui neste mundo é o Espírito Santo. Aleluia. Muitos acham que são os anjos, que são os santos, que são santas. Eu respeito todos eles, respeito Maria, Pedro, Paulo, João, e não estou aqui para falar mal deles, mas eu quero dizer para você: nem os parentes, nem os mortos, nem qualquer outra entidade ou criatura, quem intercede por você, por mim, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus para ficar conosco sempre. Dentre as suas muitas obras, podemos destacar as seguintes: convencer os homens do pecado, promover e garantir o processo de adoção, interceder pelos filhos. Sem o Espírito Santo não pode haver arrependimento, salvação, nem adoção, e certamente as nossas orações jamais seriam atendidas, pois não sabemos como orar, e é Ele, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que intercede por nós. E quanto a você, meu amigo, de você já é um filho de Deus, ou você permanece ainda na condição de criatura? Você consegue perceber o agir do Espírito Santo em sua vida, ou ele é para você um personagem distante? Creia, receba Jesus em seu coração, para que o Espírito Santo habite em você para sempre e realize as obras maravilhosas em sua vida. Pai, nós oramos e abençoamos a cada ouvinte nesta noite. Pai, nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã. Pai, que o Espírito Santo agora que permeia sobre os nossos corações, Ele possa entrar, Senhor, em cada lar, em cada casa, em cada coração que quebrantou seu coração, entregou sua vida a Cristo agora. Aonde você está, meu amigo, minha amiga, se renda a Cristo. Aonde você está, receba o maravilhoso toque do Espírito Santo. Se você precisa de cura, receba cura. Se você precisa de um milagre, receba milagre. Se você precisa de se levantar dessa cadeira de rodas, se levante dessa cadeira de roda, porque o Senhor te cura hoje. Se você está depressivo, angustiado, o Espírito Santo traz a alegria da salvação. O Espírito Santo traz a bênção do Senhor, revela Cristo para você e te torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Aonde você está, seja cheio do Espírito Santo. Comece a falar em novas línguas, comece a profetizar, aleluia. Comece a decidir viver uma nova vida em Cristo. Procure a igreja mais próxima da tua casa e que você possa servir a Deus ali, aquele pastor possa te acompanhar. Eu tenho certeza que Ele vai te orientar da melhor forma e você vai para o céu quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não se engane, só Ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Que Deus abençoe você. Um abraço do pastor Júlio Rosino.